bem-vindos. Bem, probleminha de conexão, vamos ver se eu aguardar aqui a Janete entrar. Oi, Rogério, novamente. Ai, ai. Vamos lá, vamos incluir tudo isso no coração. Quero iniciar já, vamos iniciar logo conversando, Janete. Vamos. Grato às pessoas que estão tendo paciência, estão entrando, espero que retornem, as que saíram. Ô, Janete, fala para nós aí da sua chegada, do seu encontro com as terapias corporais, como é que é isso na sua vida, como é que isso fez sentido para você em algum momento. Conta para nós. Depois nós vamos interagindo com as pessoas que estão presentes. Ok, pessoal, então boa noite novamente, bem-vindos, né, ao nosso bate-papo aqui. Eu estou na psicologia, Rogério, há 25 anos, né? Já passei assim por várias áreas, por abordagens. Comecei lá na Gestalt, né? Trabalhei muito tempo com a Gestalt terapia, fiz mestrado, e foi muito interessante que no doutorado, já no doutorado, depois de ter passado pela área organizacional, pela educacional, a clínica algumas vezes, indo e vindo, né? Docência, coordenação de curso, essa história toda aí dos 25 anos de psicologia, eu fui para o doutorado no curso de medicina, no programa de ciências da saúde. E aí foi exatamente no curso, né, de doutorado, na minha pesquisa, eu entrei com um projeto, e foi muito interessante essa história, esse momento, né? Eu entrei com um projeto que tinha como objetivo trabalhar a qualidade de vida de trabalhadores de algumas empresas, trabalhadores que tinham uma hemiplegia, ou seja, uma limitação de movimento, né? Naquela época eu ainda trabalhava com a área organizacional, meu orientador ele fazia pesquisa em qualidade de vida, e aí eu queria linkar a área do trabalho, né, a área empresarial com qualidade de vida e entrei com esse projeto. Mas esse projeto não andava, Rogério. Esse projeto não andava e ele estava emperrado. E nessa época eu já era bailarina, né? Eu trabalho com dança há muitos anos, sou bailarina há muitos anos, não trabalho profissionalmente, mas assim, estudo a dança e sou muito ligada à dança, muito ligada ao movimento, né? E eu não entendia por que que aquele meu projeto não andava. Aí um dia, numa aula de dança, fazendo a aula de dança do ventre, né? Me ocorreu um insight, assim, um awareness, me veio uma emoção, né? Assim, aquela consciência do porquê que aquele meu projeto não andava, né? Eu não estava mais trabalhando com empresas, com organização, eu não estava mais trabalhando com aquela temática, e a minha vida, ela estava muito voltada para movimento, para o corpo, para movimento, e a minha pesquisa era com pessoas que tinham limitação de movimento, né? Então eu entendi naquele momento que naquele momento eu não conseguia fazer aquela pesquisa. E aí eu tive coragem, né? Depois do meu projeto já selecionado, aprovado no programa, eu tive coragem de pedir para o orientador, né? Para mudar de tema. E aqui tem muitos alunos Olha meus de só. TCC, chegar para o orientador e pedir para mudar de tema. E o Dr. Selmo Celeno Porto, né? Uma pessoa assim maravilhosa, e ele virou para mim e falou: professora, a senhora que decide, porque o tema é seu. A senhora vai trabalhar com Olha esse tema só. no mínimo 20 anos da sua vida, no mínimo. Então tem que ser algo que a senhora gosta, que faz sentido, né? E eu falei: professora, então eu quero trocar. Eu quero pesquisar mulheres que dançam. Qualidade de vida de mulheres que dançam. E não mais trabalhadores com hemiplegia, né? E aí fui fazer minhas buscas, Rogério. Ele me deu um prazo super curto, é claro, né? Para fazer as mudanças e postar o meu projeto lá na plataforma Brasil, né, pessoal, no Comitê de Ética. Vocês sabem o que que é isso. E aí, nas minhas pesquisas de dança, né, qualidade de vida de mulheres com dança, eu encontrei uma pesquisa do Centro Haitiano, orientada pelo Uhum. José Henrique Volpe e a Sandra Volpe, lá em Curitiba.
E aí, então, eu me apaixonei. Quando eu encontrei aquele artigo, eu falei, é isso que eu estou procurando. É isso que eu quero para minha vida, poder juntar a dança com a psicologia, com a qualidade de vida, com o movimento. E a psicologia que vai me possibilitar isso é a psicologia corporal. Né? E aí, naquele ano, olha que interessante, né? O movimento da vida, o fluxo, né? A energia realmente de vida, o universo mobilizando tudo para que eu encontrasse, né, gente, a psicologia corporal. E aí, naquele ano era ano de Copa, 2014. Essa história não é tão antiga, ela é até recente. 2014 a Copa tinha sido em junho, julho, né, eu acho. E o congresso do Centro Haitiano era sempre em Corpus Christi, né, no feriado de Corpus Christi, em junho. Naquele ano ia ser em agosto. E toda essa minha saga foi em julho, essa minha mudança. E aí, nessas minhas pesquisas, eu encontrei o congresso, né? O congresso ainda ia acontecer em agosto. E eu consegui refazer meu projeto em um mês, consegui levar para o meu professor orientador, ele aprovou, foi para o comitê de ética. E eu ainda consegui me preparar e ir para o congresso no Centro Haitiano, em Curitiba. E aí lá Tanto de foi coisa, assim. hein? E foi maravilhoso, Rogério. Na verdade, quando a gente está ligado ao fluxo da vida, né? Que é uma das questões centrais da psicologia corporal, que é exatamente resgatar essa energia vital, natural, espontânea, né? De vida, né? Reich, ele observava muito isso desde muito pequeno, né, Rogério? Eu acho interessante isso na história do Reich, né, pessoal? Que ele era encantado pela natureza, pelos animais, né? Pelos bichos, e ele ficava horas observando exatamente o movimento natural, o desenvolvimento, o fluxo natural da vida. Né? E Ô, aí Janete, me encantou, me apaixonei pela psicologia corporal, nunca mais deixei, e aí fui fazer cursos e formação, e trabalhar, e estudar, né? E tô aí, hoje, cada vez mais apaixonada, viu? eu vou fazer um comentário aqui, não querendo te interromper, eu quero que você siga explicando, contando para nós essa sua história, Sim, mas me chama a atenção algo que você falou, né? Até tem alguns alunos aqui, até o Pedro aqui, algumas conversas em sala de aula, sim, nós sim. buscarmos fazer uma escolha teórica, uma escolha assim profissional na psicologia, na psicoterapia, por uma lógica racional, esse é um percurso. Mas você está me contando, por exemplo, que você dentro de um trabalho de, foi do mestrado ou do doutorado que Do você doutorado, entrou do no doutorado, doutorado? No dentro de meio um daquela programa de sua medicina. busca, ali meio que assim, eu vou usar uma palavra assim, deu uma crise teórica em você e você encontrou na essência um sentido, um caminho. Ele falou, olha, é esse caminho aqui que vai resolver esse movimento energético aqui no meu corpo. Então, ou seja, não é uma lógica teórica que te fez encontrar com a terapia corporal, né? Mas assim, o encontro da alma, uma experiência sensorial, uma experiência do seu coração, né? E isso eu me familiarizo com isso que você está falando, porque depois a gente vai buscar resolver as questões teóricas, no sentido assim, deixa eu compreender o que, que o Reich fala, deixa eu compreender o que, que o autor fala, que faz coerência com a teoria, mas primeiro é aquela experiência que nos inunda, e que fala, cara, isso faz todo sentido, eu ainda não sei nem dar nome exatamente para isso que está acontecendo, mas tem alguma coisa maior acontecendo, né? Continue aí, Janete, o que mais? O que você nos Então, conta aí desse exatamente isso. Foi encontro? uma experiência, exatamente o que você falou, Rogério, uma experiência sensorial, né? Uma experiência assim, visceral, né? De corpo mesmo, né? De sensação e de muita emoção. Então, eu me lembro muito desse congresso, depois fui a vários, assim, todo ano eu ia, né? Depois com a pandemia foi interrompido e agora volta esse ano, né? Esse ano tem de novo o congresso e ele será exatamente no feriado de Corpus Christi, né, em junho. Então, já estou inscrita, a Janete Bernardes também que está aqui com a gente, né? Alguns alunos, a gente está divulgando aí nas redes sociais e em sala de aula, alguns alunos já me disseram que vão, então nós vamos ter uma Uhum. caravana aqui de Goiânia, né? Indo para o congresso, e é um congresso, assim, fantástico, porque não tem só teoria, né? Ele tem 2 dias de discussões mais teóricas, mas tem um dia que são só vivências,
São vivências as e oficinas, né? oficinas, atividades realmente corporais, né? Com música, com dança, com muita experiência sensorial. E aí, Uhum. Rogério, na verdade, hoje eu conto essa história porque ela foi assim um marco, né? Tudo tem uma data, né? Um início. Mas, na verdade, quando eu olho para trás, quando eu olho para a minha infância, quando eu olho para as experiências que eu tive, as pessoas com quem eu convivi, né? Então, eu vejo muita influência da dança na minha vida. A dança sempre foi muito presente, né, na minha vida. As experiências sensoriais sempre foram muito presentes, né? Eu me lembro na minha formação em Gestalt também, que é muito sensorial, né, gente? Então, hoje eu faço um casamento que eu acho perfeito, né? Da Gestalt terapia com a psicologia corporal, porque todas trabalham muito com o presente, com o aqui e agora, com a experiência de consciência, né? De estar no corpo e no ambiente, muito presente, buscando consciência, uma consciência emocionada, né? Então, toda essa minha caminhada nesses 25 anos de psicologia, se eu for observar não só a caminhada profissional, mas a experiência de vida pessoal, né, as minhas escolhas, então continuo fazendo dança, faço yoga, agora TRE, né, que é uma experiência um pouco mais recente na minha vida, que é a TRE, e assim, sempre gostei muito de todas essas práticas, né, e atividades que me levam a uma maior consciência corporal, a um maior estado de presença, de consciência de mim mesma, né, das minhas emoções, dos meus sentimentos. E aí, como eu experimento tudo isso na minha vida, e faz muito sentido, e me possibilitou ao longo desses anos, né, muita transformação, muita cura, muita ressignificação das minhas dores, né, das minhas feridas, eu levo isso para o meu trabalho, né, para o meu trabalho em sala de aula, no meu trabalho com pesquisa, no meu trabalho dentro do consultório, né, com a psicoterapia, porque assim, eu não levo só algo teórico que eu aprendi, né, na teoria, nos cursos. Eu levo algo que eu primeiro aplico na minha vida, percebo a efetividade, percebo o resultado, né, Rogério? E aí, por isso, eu acredito tanto e levo para o meu trabalho. Ah, que legal, Janete. Assim, só fazendo um preâmbulo aqui de algumas coisas, não sei o conhecimento que as pessoas que estão aqui têm das terapias corporais, né? Porque existem algumas diferentes escolas, por exemplo, você falou aí do Centro Haitiano, que vai ter o congresso, então trabalha-se muito com a terapia haitiana. Existem outras escolas, por exemplo, neo-haitianas, que trabalham com método um pouquinho diferente, né? Mas todas elas são meio que caminhos ali, baseados no Reich, de como olhar para esse corpo, olhar para essa dinâmica energética corporal, à sua maneira, né? Não dá para dizer que tem uma das escolas que acerta, as outras são erradas, porque são diversas e eu acho elas incríveis quando eu paro para observar a solução que cada uma encontra, né? Mas, assim, eu estou falando isso, eu tô me identificando muito com a sua fala, porque eu resolvi fazer psicologia lá atrás, não era uma decisão tão segura, era uma decisão assim, tem algo que eu estou buscando que eu acho que eu vou encontrar mais na psicologia do que em algum outro caminho que eu estava naquela época em dúvida. Porém, Janete, quando você está me contando da sua história, eu não sou aquela pessoa, não dá para considerar o Rogério como psicólogo que fica sentadinho, por exemplo, de trás de uma mesa com um jaleco, só fazendo aham, ou perguntando. Não. O Rogério ele não dá conta de ficar sem levantar, o Rogério não dá conta de ficar sem um aspecto criativo dentro do trabalho. De alguma maneira, é muito prazeroso e me faz sentir e sentir o outro. A música, o movimento, a expressão, né, que aí me lembra também muito da minha infância de ir para a roça, de pisar no chão, de subir na árvore. Eu não me suportaria ficar parado, sentado numa cadeira o tempo todo, sabe, Janete? Aí você está falando aí, eu me identifico. Por que é que eu fiz também algumas escolhas nesse sentido? E ainda faço, novas. Né? Assim, e a terapia corporal, então, ela nos proporciona algumas dessas linguagens. Né? Por isso que quando eu falei que existem escolas diferentes,
É porque dependendo do caminho que você vem, da sua infância, da sua juventude, e dependendo do que um outro colega vem, às vezes uma escola responde mais àquilo que a alma, o anseio daquela alma dele. E outra escola responde o anseio de outra alma. Eu sou uma... Já quero passar a palavra para você, tá? O foco aqui hoje é mais você. Mas, assim, dificilmente você vai ver eu falando, assim, propaganda de uma abordagem. Eu falo de uma, falo de outra, e falo assim, mas examine se isso aqui faz sentido para você ou não. Porque eu não sou pago por nenhuma delas para ficar fazendo propaganda especificamente de uma. E aí tem gente que até acha que isso não cabe. Não, quando você está trazendo um método, você tem que ser muito sistemático, específico naquele método, né? Mas eu mesmo, Rogério, experimento uma linguagem um pouco mais assim... eu incluo alguns elementos. Eu sempre procuro explicar de onde eu estou trazendo determinados conhecimentos, determinados métodos, mas eu não dou conta de beber numa fonte só, sabe, Janete? É uma característica pessoal minha. Né? Acho que não é a questão de certo e errado, é de jeito de ser, né? Fala, Janete, deixa eu ouvir você aí. Me conte quem é a Janete Capel Mas dentro da psicoterapia corporal. É exatamente isso, né, Rogério? Eu também me vejo muito assim, como pessoa, né? Quem me conhece aqui na vida privada, né, sabe assim o quanto eu sou eclética, o quanto eu gosto de experimentar várias coisas, né? Várias culturas, vários sabores, vários ritmos, vários estilos, né? Então, desde muito cedo, eu sempre tive muito essa necessidade de ir além de uma abordagem, de um estilo, de um jeito. Então, assim, às vezes isso é até um pouco difícil, porque é difícil fazer escolhas para mim, sabe? É difícil optar, né? Optar por uma linguagem, por uma técnica, por uma abordagem, como você também, né? E deixar tudo aquilo que as outras oferecem de interessante. E dentro da corporal, pessoal, como o Rogério disse, nós temos várias outras ramificações, né? Como se a corporal, o Reich, fosse ali um tronco, como a gente fala na psicanálise, que o Freud é o tronco e tem uma série de ramos, né? Na psicologia corporal a gente tem o Reich aí como esse tronco, né? Como essa matriz, mas do Reich muitos outros, né? Eu tenho agora, por exemplo, focado muito na vegetoterapia, né? Caracteroanalítica, buscando muito aí depois do Reich o Federico Navarro, né? Como um dos estruturadores, aí alguém que estruturou a metodologia, mas assim, sempre trazendo Lowen naquilo que é possível, né? Trazendo Pierracos quando também é possível. Então, assim, vários outros teóricos que também são extremamente importantes, né? E o que eu acho muito interessante na corporal também, Rogério, é essa possibilidade da gente poder fazer isso e poder trazer o aspecto cultural, né? Poder trazer a música. Então, quem me conhece sabe, por exemplo, que tudo para mim tem música. Né? Eu cozinho ouvindo música, eu tomo banho, cozinho ouvindo música, tomo banho ouvindo música, preparo, arrumo a minha casa, né? Faço faxina ouvindo música, dirijo ouvindo música e cantando e dançando no volante. Né? Então, assim, a música, a dança, a arte, né? O teatro, sempre fizeram parte demais da minha vida, muito. Então, eu poder usar isso, né, dentro do meu consultório, principalmente quando eu trabalho com os grupos, né, eu uso também no atendimento individual. Né? Então, eu tenho sempre ali uma caixinha de som, eu tenho instrumentos, né? Então, assim, sempre que eu viajo, tem um instrumento diferente, um instrumento da região, né? Eu, sempre que é possível, eu compro e trago. Então, eu gosto de fazer um trabalho assim, em que eu aproveito tudo isso, né? E principalmente na psicoterapia de grupo. E a corporal nos dá muito essa possibilidade, né? De trabalhar com o que o corpo nos oferece. O corpo nos oferece o som, né? Ele nos oferece os movimentos, a respiração. Então, como é bom a fala, né? Claro. Tá? É por isso que a analítica é uma abordagem que ela é analítica, porque há também a análise, né? Não é um exercício físico, como, por exemplo, numa academia. Né? Como você falou, nós movimentamos muito dentro do consultório. É difícil uma sessão que a gente não movimenta, não faz
um exercício de ground ou de respiração, ou mesmo os actings, né? Estruturados aí por Federico Navarro pós-Reich, né? Mas sempre com um foco analítico. Então, a fala também é extremamente importante e utilizada, né, o tempo todo. Não é um exercício por ele só, é o exercício conectado à fala, que é conectada à emoção, né, que é vinculada a uma história, que é vinculada a um corpo que caracteriza, né, que forma o que Reich chamava, por exemplo, de caráter, né? Então, a análise do caráter como um todo, ela é feita o tempo todo no nosso trabalho, né, da psicologia corporal. Que legal, que bom você está falando isso, né? Porque é muito amplo, é muito rico. Tem pessoa, aquilo que você falou, às vezes, como que eu faço uma escolha? Faz uma escolha, experimenta aquela escolha, caminha com ela um tempo, depois vê a necessidade de, que a gente, eu sinto assim, imagino que você e muitas das pessoas está trabalhando um tempo, a gente sempre quer ampliar, nós queremos sempre aprender mais, então a gente pode ir incluindo, agregando, complementando, né? Então a terapia corporal é um caminho muito bom. Lá na frente você vê assim um curso complementar, você deu exemplo, tem pessoas que trabalham muito com a música no trabalho corporal, no trabalho terapêutico, na musicoterapia. Nossa, tem tanta riqueza, tanta profundidade nisso. Você pode trabalhar ali com exercícios ligados à dança, exercícios ligados ao ritmo. Não, eu estou muito mais focado nesse momento, às vezes no aspecto do toque dos Sim. actings, ou que seja do toque da massagem. São caminhos que podem ser percorridos, mas todos com esse sentido, né? Que mais, Janete, nesse momento aqui? Deixa eu Então, te eu acho fazer uma... sim, Pode sim, é falar. só assim reforçar essa questão do aspecto cultural, né? A gente poder aproveitar. E, Rogério, eu falava disso numa outra live com a minha sobrinha na semana passada, né? Sobre a TRE, sobre a questão do estresse, né? E a gente, nesse momento, eu estou muito focada, né, nessa questão da administração do estresse, da qualidade de vida, que na verdade é a minha pesquisa já há muitos anos, né? Como disse lá o meu querido orientador, professor Selmo, né, doutor Selmo Celeno, a gente fica realmente muitos anos com um tema de pesquisa, né? E eu já venho pesquisando qualidade de vida desde a pós-graduação, mestrado, né? Lá atrás no mestrado, quando eu estudei vivências de prazer e sofrimento no ambiente de trabalho, né? E utilizei a psicodinâmica, né? Dejus, a escola de Dejus. Então, eu já vinha há muito tempo, já venho há muito tempo trabalhando com esse tema, né? E quando a gente fala de qualidade de vida, Rogério, é tão interessante que a Organização Mundial de Saúde, ela tem o conceito, né, de saúde e os instrumentos de qualidade de vida, eles nos mostram que qualidade de vida não é só ausência de doença, né? Tem vários aspectos. Sim, Então, o aspecto sim. cultural, o aspecto social, o aspecto físico, psicológico, né? Um E a aspecto psicologia espiritual, né, de cada um. espiritual, isso, a questão da transcendência, né, da espiritualidade. Então, assim, eu percebo muito que nas psicoterapias corporais há esse encontro, sabe? Essa integração, né, dessas várias áreas da nossa vida. Por isso que eu fico muito à vontade, tranquila para trabalhar com a corporal, né, nesses vários trabalhos meus, né? Utilizar a psicologia corporal nesses vários trabalhos meus, principalmente relacionados agora, né, nesse momento, com a questão do estresse, porque assim, não só a prática da TRE, que é uma técnica de redução de estresse específica, mas a própria psicologia corporal, ela visa muito isso, né? Resgatar o fluxo de vida, resgatar essa energia, né? Que é a energia, né, do ir e do vir, né? Da expansão e do fechamento, mas essa coisa do movimento mesmo, né? Do fechar e do abrir, que é esse movimento de vida, que é esse movimento que nos conecta com aquilo que é natural e que é espontâneo, né? E que nos faz sentir bem, apesar de todos os problemas que a gente vive. Porque é o que eu falava na live de estresse, não tem como a gente fugir,
do estresse, ou do desgaste, ou dos conflitos, ou dos problemas. Eles estão aí, né, Rogério? O tempo todo, Você falou, né? você tá, uhum. Mas a Você tá gente falando vai uma coisa, conseguindo, né, hum, lidar com eles, né? Sim. você teve falando uma coisa aí eu circulando por alguns espaços de terapeutas que incluem a perspectiva corporal, eu já observei que quando tem um grupo de pessoas que trabalham com terapia corporal, logo são pessoas que começam a fazer um trabalho com alimentação, logo são pessoas que Uhum. estão tendo alguma busca por conectar com a natureza, logo Sim. são pessoas que estão falando de algum aspecto da sua espiritualidade. Por quê, né? Porque, como você falou, é um aspecto integrativo, é um aspecto de pulsação, de contração, expansão, Uhum. e de expansão, contração, e isso traz a pessoa para essa busca de uma integralidade, de uma natureza, né? Como você estava contando lá, você estava num caminho ali um caminho de pesquisa, de docência, mas de repente veio uma expansão para você e precisava de mais. Então, é muito interessante observar esses ambientes das terapias corporais, como a gente vê a música, vê a cor, vê as plantas. As pessoas começam a trazer esses elementos, começam a falar de uma alimentação que é bom, que acrescenta, é o pé no chão. Né? Por quê? Porque quando a gente começa a falar dessa saúde integral, dessa conexão com nós mesmos, a gente é convidado para isso. Né? Por isso que tem hora, a gente escuta falar assim, arranha um pouquinho a memória de um pouquinho assim, de uma cultura da psicologia, ou de algumas áreas da psicoterapia que são mais ortodoxas, que são mais sistemáticas assim no posicionamento do terapeuta, porque esses caminhos nossos, eles, nós estamos falando de terapia corporal, eles nos convidam muito para essa criatividade, né? Exatamente, né, Rogério? Exatamente isso que eu tenho percebido, né, ao longo desses anos aí, com a psicologia corporal, né? O quanto ela nos convida para esse resgate, né? Desse resgate primeiro, desse contato com a gente mesmo, né? Esse contato com a natureza, com o ambiente, né? Com o outro, com a cultura, né? Que é o que eu estava falando agora há pouco, né? Então, por isso que eu percebo a psicologia corporal como essa possibilidade de integração, né? Com essa totalidade mesmo, né? Não que as outras abordagens não tenham, a gente sabe que cada uma à sua maneira, né? Ela consegue também alcançar isso. Mas hoje é o que eu realmente tenho percebido, né? Que tem feito a diferença e tem me convidado a buscar cada dia um cuidado maior comigo mesma, primeiro, né? Com aqueles que estão comigo, ali convivendo de forma mais próxima e ampliando isso, né, com as pessoas do meu trabalho, então, da família, né, com as pessoas com as quais nós vamos aí nos relacionando, né. E aí nós vamos percebendo isso no consultório, né, Rogério, no nosso trabalho psicoterapêutico, né, o quanto os nossos pacientes, clientes, alunos, né? Eles também vão percebendo essas mudanças todas e vão querendo também, né? E vão querendo saber, e vão querendo se aproximar, né? Desse resgate, né? Dessa pulsação que o Reich tanto defendia, né? E aí o Lowen na análise bioenergética, né, pessoal, que é também assim fantástico o trabalho da análise bioenergética, indo aí para a COR, né, que eu acho que é a sua formação, né, Rogério? O Rogério é da É, psicologia corporal, mas com uma ênfase em COR energéticas, que também, assim, sim. é fantástico, porque aí trabalha muito também o aspecto da transcendência, né, da espiritualidade, que são todos aspectos do humano, né, pessoal? Tá? Tem várias pessoas aqui que não são da psicologia, amigos meus, estou muito feliz, Rogério, mas muitos, né? Ah, é? Laudirene, a Sandro, aí a Alessandra, o Pedro, a Janete, quem mais, gente? A Simone, meu filho, Simone é uma prima muito querida, lá de Mato Grosso, viu, Rogério? Viviane Eu Pires. quero convidar essas pessoas para fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, tá? Participar de Então, alguma forma. E pergunta alguma coisa aí para nós, pergunta para a Janete. Enquanto vocês vão pensando nisso, eu vou falar para vocês o seguinte, só reforçar, fazer aquele marketing que nós estamos trazendo aqui para Goiânia, uma especialização
lato sensu, em psicoterapia corporal. E dentro dessa linguagem que nós estamos falando aqui, que a Janete está trazendo, o formato desse curso, inicialmente esse curso está sendo assim, Janete, para mim, uma realização, muito mais do que um projeto financeiro, é uma realização de um desejo, de prazer, de satisfação, de ver mais pessoas chegando, usufruindo e trocando essas experiências. E o modelo desse curso, compartilhando com vocês, né, que tem a ver com a forma como nós pensamos, é assim, realmente profissionais que têm uma especificidade, uma capacitação, uma longa experiência em áreas diferentes dentro da psicoterapia corporal. Então, a ideia que está proposta aí, essa pós-graduação, lato sensu em terapias corporais, em psicoterapias corporais, é falar da terapia haitiana, no sentido da escola haitiana, da vegetoterapia, é falar do TRE, é falar da corenergética, é falar da bioenergética, com professores de todas essas escolas. Biossíntese, biodinâmica, trazer o aspecto da espiritualidade que tem envolvido, por exemplo, do patchwork, linkado às terapias corporais, a música, através da musicoterapeuta, da Leomara Craveiro também, o psicodrama, porque tem uma história, por exemplo, na bioenergética, tem um período da bioenergética com Low em que ele utilizava muito como elemento transferencial o psicodrama. E a gente vê muito isso nas terapias. Então, quisemos trazer, estamos querendo trazer isso também, então, através do Vinícius Farias. Então, estou muito animado com isso, tá? Deixa eu ver se as pessoas estão... Aqui, ó, Renata Belato, Laudirene, a Vanessa, Maria Nilda... A Soraya, Cezimar um colega do doutorado, que bom, Cezimar, lá da Educação Física, a Nandi, minha aluna, a Carla, muito bom, pessoal, Virgínia, Vinícius Hipólito, músico, acabamos de falar aqui, Vinícius, na questão da possibilidade, né, da gente trabalhar com a música, com a cultura, né, ou seja... Porque a gente não quer só comida, né, Rogério? A gente quer comida, diversão e arte, né? Lembrando aí Titãs, né? Um prazer consciente. Responsável. E aí lembro de Gonzaguinha também, né? A gente quer suar, mas de prazer, ou seja, não que na teoria corporal, né, pessoal, Reich, ou em qualquer um desses teóricos da corporal, não se trabalhe com a dor, né? Pelo contrário, a gente entende que é preciso primeiro, inclusive, passar muito pela dor, né? Pelos nossos traumas, pelas nossas feridas, mas sempre em busca exatamente do resgate do prazer, do resgate, né, desse fluxo natural que a gente estava falando agora há pouco, que é da vida, que é de vida, né? Então a gente observa muito isso, sempre essa busca por esse resgate, né? E aí isso vai de encontro com a questão da saúde, da qualidade de vida, dos cuidados, né? Dos cuidados com a saúde, dos cuidados com a alimentação, que é o que o Rogério estava falando agora há pouco. Ou seja, os cuidados com as várias áreas e aspectos e faces, né, do ser humano. Porque nós não somos só um aspecto, nós somos todos eles juntos, né? Então a psicologia corporal, ela possibilita muito isso na sua essência, né, na sua natureza. E o Reich foi um grande defensor disso, né, assim como todos os outros seguidores dele, né, que continuaram todo o trabalho do Reich e vem construindo a psicologia corporal até hoje, né? Sim, tem umas perguntas aqui a respeito do curso. Sim, é uma pós-graduação lato sensu, vinculado à Faculdade Bravio, uma faculdade muito bem regularizada aqui no estado, fez uma parceria conosco. Esse curso vai acontecer aqui na sede do Circos, Centro de Integração do Ser. Convido vocês a virem conhecer. É possível, sim, profissionais de outras áreas da saúde participarem. Conversa conosco, tem a certificação lato sensu. Por que eu falo isso, né? Primeiramente porque a psicoterapia, mesmo que muitas pessoas não concordem com isso, ela não é uma exclusividade da psicologia. E muitos dos psicoterapeutas, inclusive, que influenciaram muito a psicologia, e grandes professores que eu tive nem foram psicólogos, na verdade. São profissionais de saúde que vieram de outras áreas, pessoas incríveis e com responsabilidade, dentro dos seus devidos limites,
realizam trabalhos incríveis dentro das psicoterapias. É claro que essa é uma discussão delicada que esbarra na compreensão de algumas, mas é um direito, sim, das pessoas poderem participar de um curso como esse. Tá? Exatamente. E aí, Janete? O que mais, hein? Janete, fala um pouquinho para nós, assim, como é que você entende essa sua escolha hoje, por exemplo, do TRE ou do trabalho da vegetoterapia? Por que que esses trabalhos especificamente fazem sentido para você, essa forma de trabalhar, né? Considerando que tem outras formas de trabalhar. Sim. Puder falar para a gente um Eu pouquinho? não sei se o pessoal conhece, né, a vegetoterapia e a própria TRE. Eu tenho falado muito das duas lá no meu Instagram. Então, depois, né, pessoal, se vocês quiserem também conhecer um pouco mais, vocês podem ler lá os posts, me procurar também. Mas a vegetoterapia, ela tem muito a base, né, principal é essa questão do sistema nervoso autônomo, né, Rogério? Então, vegetativo, neurovegetativo, né? Então, sistema simpático, parasimpático. E como nesse momento eu estou muito ligada, né? Desde lá do mestrado, mas principalmente do doutorado para cá, muito assim, estudando e pesquisando e lendo a respeito dessa questão de como é que funciona, como é que a gente consegue, né, fazer essa transição aí do simpático para o parasimpático, ou seja, o simpático como sendo esse processo nosso de ativação, de estresse, de correria, né, de estar muito ligado, muito ativo, ativado. Como é que a gente consegue, mesmo nessa vida moderna, né, vivendo na cidade, né, porque muitos de nós não quer ou não pode ou não faz a opção de ir, né, viver ali mais perto da natureza, né? Às vezes até tem esse objetivo, mas ainda não é possível. Então, como conseguir aqui na cidade, na correria, com todo o estresse, né, não entrar numa doença psicossomática, por exemplo, não adoecer, né? Não desorganizar, né? Conseguir dormir, conseguir se alimentar, conseguir conviver. Então, como eu vinha já estudando tudo isso já há alguns anos, a vegetoterapia para mim faz muito sentido, né? Porque eu consigo trabalhar, e aí junto com a TRE, mais ainda, né? São duas abordagens, e no caso a TRE é uma técnica, uma metodologia especificamente, né? Que me dá possibilidades dentro do meu consultório, né, dentro da minha clínica, de poder trabalhar com o meu paciente esses aspectos, né, de poder oferecer para o meu paciente, além de todos aqueles aspectos da psicoterapia, né, que é o autoconhecimento, o crescimento, o contato lá com as suas dores, com as suas feridas, né, a possibilidade de ressignificar toda a sua história, além de tudo isso que já é do processo psicoterapêutico, a TRE e a vegetoterapia hoje, elas me possibilitam, né, trabalhar com essa questão, né, de não estar tão ativado o tempo todo, né, com o sistema simpático o tempo inteiro ligado, mas de poder fazer essa transição para o parasimpático, ou seja, para uma vida com uma respiração mais fluida, né, mais consciente do que está fazendo, podendo desacelerar na medida do possível, né? Muito naquela filosofia do menos é mais, né? Entendendo que é muito mais interessante a qualidade do que a quantidade. Ou seja, tem um movimento que é meu, né, Rogério? Que é da minha vida, que é do meu momento pessoal, que eu estou realmente vivendo tudo isso e buscando tudo isso na minha vida. E aí, a abordagem, né, a psicoterapia corporal e a TRE, elas chegam, elas se encontram, e aí elas fazem muito sentido para mim, né? Nesse meu momento de vida, um momento em que o que eu estou buscando como pessoa é exatamente isso, né? Tirar um pouco as cargas, os pesos, né? E livrando de muitos pesos, né? E aí me lembro lá de uma música da Ana Carolina, né? Em que a gente vai realmente deixando, e aí é claro que isso tem a ver com a maturidade, com a idade, com o meu momento de vida, com as escolhas que eu estou fazendo, com certeza. Assim como lá atrás, em muitos outros momentos, outras técnicas, outras práticas também fizeram muito sentido e que talvez hoje não façam tanto mais,
né? Ou então fazem, mas fazem junto com as que eu tenho hoje, né? Porque eu acho que assim, a gente não vai abandonando, a gente vai acrescentando, congregando, né? Vai trazendo mais, pelo menos na minha experiência, eu não fui abandonando, eu fui acumulando mais técnicas, mais conhecimentos, mais experiência, né? E aí, quando o Reich fala das couraças, né, dos anéis, né, do enrijecimento da musculatura em segmentos específicos no corpo, e que essas couraças vão sendo construídas ao longo de toda a nossa vida, né? E aí eu busco hoje uma abordagem que me ajuda a exatamente trabalhar essas couraças, a flexibilizá-las, né? Não a quebrá-las, mas a flexibilizá-las ali no meu consultório, né? Dentro da minha clínica, no setting terapêutico, com o objetivo de que esse paciente ele consiga, né, viver melhor, ele consiga se compreender, fazer melhor as suas escolhas, né? Fazer escolhas mais conscientes, né, de como realmente ele está vivendo e que projeto que ele tem para o futuro, o que ele quer para a vida dele, né? E a vegetoterapia vai nos ensinando isso, né? Que é possível, com os etchings, por exemplo, resgatar feridas e faltas lá de trás, né, Rogério? Então, na psicologia corporal, por exemplo, a gente tem estudado muito, muito o período gestacional, não é? A importância da gravidez, a importância do período gestacional na formação do caráter, ou na formação da personalidade do indivíduo, né? Então, a gente às vezes volta lá atrás nesse sentido de ressignificar, de reelaborar, né? De se colocar muito à disposição do paciente, às vezes como útero acolhedor que ele não teve, como colo seguro e de proteção e de acolhimento que ele não teve, né? Como limite quando é necessário, porque às vezes ele não teve limite, né? E aí o terapeuta corporal, o psicoterapeuta corporal vem para ser esse ego forte, e até o que castra, né? O castrador, porque às vezes ele não teve a castração necessária lá atrás, né? E aí assim, em cada fase do desenvolvimento a gente vai, né, nós vamos nos colocando à disposição do cliente, do paciente, nesse lugar que teve falta. Aí eu lembro do Winnicott, né, como teórico, que nos ensina muito bem, né, essa história da mãe suficientemente boa. Muitas vezes o paciente chega sem ter tido essa mãe suficientemente boa, né, Rogério? E nós ali, no setting terapêutico, é que vamos assumir esse lugar, né? Da mãe que faltou. Faltou porque ela quis, gente? Por negligência? Não. Porque ela também não teve. E se ela não teve, ela não pode dar. Porque não é possível dar o que não tem, né? A gente só consegue dar aquilo que a gente tem, tá? Então, eu acho bonito demais poder compreender isso e poder ver isso acontecer no consultório, né? O paciente que não enxergava, né? Não conseguia ver possibilidades, não conseguia ver saída para a sua vida, e de repente a gente faz um trabalho, né, ali com a concha, né, de acolhimento, de suporte, um trabalho de grau, de não só com os pés, mas aqui do contato com os olhos, ou às vezes até o trabalho mesmo com a lanterninha, né, que abre, sabe, que dá a possibilidade da pessoa enxergar possibilidades, enxergar novos horizontes, ver novas opções para a vida dela, né? Às vezes alguém que não enxergava mais nenhuma possibilidade, e aí ela começa a ver, enxergar, andar, se mover, né? Se movimentar, ou seja, o fluxo natural está ali fluindo, né? De vida. Porque o tempo Janete, todo de morte está puxando a gente para trás, né? O de morte está ali, querendo que a gente pare, né? Ou de tensão zero, né? De contração, de estresse, né? Para enrijecer, para endurecer, para doer. Quantas pessoas estão com dores crônicas, né? E em função do que, gente? De sofrimento, de dor, de encolhimento, de não ver possibilidades, né? E aí a vegetoterapia vai lá, às vezes com um toque. Você falou de massagem, né, Rogério? A vegetoterapia trabalha com a massagem terapêutica, né, pessoal? Que ela é muito específica. São toques em regiões muito específicas de tensão,
em que as couraças estão ali, né? Normalmente aqui os olhos, né, Rogério? Para quem não é aí da psicologia, né, pessoal? Então, o anel ocular, aqui o oral, o cervical, o torácico, né, o diafragmático. Eu esqueci um, gente, Abdominal aqui, o abdominal. abdominal, né, e o pélvico. Então, os 7, né? As 7 regiões de maiores tensões. Então, existem Ô, aí Janete, exercícios, né, específicos para essas deixa eu regiões. fazer Sim, quero fazer um Rogério. comentário do que você está falando. Tão Sim. bonita a sua fala. Eu tenho tido, assim, alguns alunos me perguntam, mas como é isso? Como que eu vou saber se isso é real, se é científico, que, por exemplo, a experiência intrauterina pode influenciar no meu desenvolvimento, né? E aí eu vendo você falar belamente, isso me traz essa resposta com mais clareza, porque, assim, tem momentos em que a pessoa não sabe. Se eu perguntar para ela, ela não tem essa informação com clareza. Aquilo tudo está encoraçado em algum lugar na psique e no corpo, né? Agora, quando se propõe alguns exercícios, algumas técnicas, como esses dias eu estava com um grupo, eu falei, gente, ó, nós vamos fazer uma série de exercícios aqui. Eu quero que vocês prestem atenção como é que vocês estão se sentindo agora. E a hora que a gente concluir, eu vou fazer essa pergunta de novo. E foi muito interessante perceber que depois de toda uma expansão, de todo um relaxamento, de toda uma pulsação criativa, o olhinho deles mudou, assim, a expressão mudou completamente, o sorriso no rosto, a expansão dos sentidos mudou. Então, dependendo de uma técnica, como você deu o exemplo da conchinha, na vegetoterapia e outras técnicas, ali abre-se a percepção, a memória muito profunda, um insight, vamos dizer nessa palavra, daquela experiência lá, às vezes, da relação mais íntima com a mãe, daquela experiência sinestésica mais profunda. Então, às vezes, assim, primeiro se traz uma técnica, ou se permite aquele container da situação para que venha, para que a partir dali é que a pessoa tome consciência do que está acontecendo com ela, né? Então, assim, não dá para a gente explicar, às vezes, de uma maneira tão lógica. Primeiramente, se passa pela experiência, aí o conteúdo, você abriu espaço para o conteúdo vir. E amorosamente, né, você falando, o terapeuta vem e acolhe, ajuda a integrar. Ok, continue, Janete. E aí você me fez lembrar, né, Rogério, de um tema que tem sido também muito estudado agora, que é a questão das fáscias, né? Então, as fáscias, né, corporais. Então, a própria questão do músculo psoas, né? Quando a gente trabalha com a TRE, então com a estimulação, né, da musculatura, exatamente para que essa musculatura vibre e ela possa, exatamente ali na vibração, né, descongelar tensões, liberar traumas, e aí memórias vêm, conteúdos emocionais vêm, né? Porque a nossa visão de homem é de um homem que é integrado, né? Então, corpo, emoção, psique, alma, espírito, ou seja, tudo integrado, né? Emocional com corporal. Então, para nós, na nossa visão, não existe um psíquico que é desencontrado de um somático, né? Então, não é psicossomático, é tudo uma coisa só, né? Então, não tem um psíquico causando algo num somático, ou um somático, que é o corpo, né, a matéria, causando algo no psicológico. Mas o psicológico e o somático, eles estão imbricados, né? Eles Uma estão unidade juntos. funcional, né? É uma unidade, exatamente, né? E aí tem um autor que eu acho muito interessante, que é o Grodeck, que é pouco falado, pouco estudado, mas ele fala exatamente disso, né? Dessa unidade, e ele chama essa unidade de isso. Então, é o isso, ou seja, né? A parte corporal, somática, concreta, essa que a gente pode tocar, né? E essa que é imaterial, que a gente não vê, mas que está aqui no corpo, né? E que se manifesta o tempo todo, né? Que é o nosso psicológico, o nosso inconsciente, o nosso imaterial, né? Então, integrado num todo, e que é esse o nosso objetivo, é trabalhar com essa totalidade, né? Com essa integração o tempo todo. Ah, que bonito, que bonito.
Bonito. E profundo, né, Janete? Profundo. A gente falando disso aí, eu vou vendo assim, vou me lembrando de algumas experiências, às vezes uma consigna, uma proposta simples que um terapeuta me deu em um curso, ou no processo, numa terapia individual, me trouxe, né? Não vamos falar que me levou, não, me trouxe para um lugar real dentro de mim, me trouxe para uma memória tão importante, me lembrou de algo que aconteceu lá atrás e que me ajudou naquele momento, hoje eu, como adulto, desatar aquele nó, olhar para a minha criança ferida, acolher a minha criança ferida, fazer com que aquela criança que sempre habitou dentro de mim, talvez escondida, com medo de uma dinâmica, ela pudesse agora se sentir autorizada, descongelada, né? Eu poder, junto com essa criança, olhar para a minha criança e dizer para ela, olha, venha, pode vir, está tudo bem, eu te vejo, eu te acolho. O Sim, ambiente sim. agora é seguro. Nossa, às vezes é possível, né? E não só na psicoterapia corporal, não. Em algumas mágicas que podem acontecer na vida das pessoas, em vários métodos, além até da psicoterapia. A pessoa descongelar um padrão muito profundo, né? A pessoa Exatamente. resgatar algo essencial da alma dela, reencontrar um sentido de vida, uma missão de vida, um propósito. Ela se empoderar de dar um passo na vida que não dava por medo. Então eu acho isso tudo muito possível, né? Muitas pessoas por aí trabalhando, vivendo, se relacionando por uma função social, por um automatismo, mas como a gente pode cada vez mais assim ser legítimo, ser inteiro, mais consciente, não reativo, mas mais proativo na vida, mais Sim. conectado, né? Você falou essas coisas todas aí do isso, do integral, né? Do expandir essa questão do simpático e do parasimpático. Enfim, eu sinto que a psicoterapia tem um tanto para contribuir com isso, sabe? As pessoas. Tem muito, né? Tem muito para contribuir, né, Rogério? Por isso que nós estamos aí, Sim. né? Fazendo psicoterapia há tantos anos, sendo psicoterapeutas há tantos anos também. E muitos seguidores nossos aqui, amigos, alunos, olha, né? A Virgínia até dizendo, né? Que rico é esse curso, né, Rogério? Ah, que bom que você gostou, Virgínia. Pois Garcias é. também dizendo, abordagem, a abordagem pouco abordada na graduação, é verdade, verdade. Nós temos o privilégio, né, Rogério, de trabalhar numa universidade em que a gente tem uma disciplina, né? Que é psicoterapias É. corporais, ministrada inclusive pelo Rogério, pessoal, o professor Rogério aqui, ó. Mas realmente falta muito trabalhar esse tema nas universidades, né? Ó, o Marcelo aqui, Rogério, dizendo: sou formado em educação física, com gosto pelas artes marciais, né? Poderiam também fazer esse curso? Pode É sim, o, né, Rogério? Você estava é o que dizendo eu estava isso. respondendo agora há pouco, sim, pode fazer contato Ah, conosco, sim. né? E eu convido essas pessoas que estão aqui, que vão assistir essa live posteriormente, a procurar mais informação com relação a esse curso que nós estamos falando, olhar esse corpo docente, olhar o histórico desse corpo docente, as formações dessas pessoas, que Sim. tá muito legal, grandioso, assim. Thaísa está chegando Muito aqui, bom. bem-vinda. E o que mais, Janete? Janete, o que que te espera aí para esse caminho de psicoterapia corporal, para esse caminho de psicologia? O que que você vislumbra assim? O que que seu coração anseia? Mesmo que não tenha uma ideia formada, mas para que direção que você está indo, tá caminhando? Então, no meu processo pessoal, eu já falei um pouco aqui para vocês, né, das aspirações aí, dos desejos, né? Eu acho que tem muito a ver exatamente com a proposta, acho, não tenho certeza, né, com a proposta da psicoterapia corporal, da TRE, e de várias outras técnicas aí que a gente tem, né, que vem contribuir para isso tudo que a gente já falou, né? Eu tenho visto quanto a psicoterapia corporal ela tem crescido, né, Rogério? Ela tem expandido. Tem, Nesse período tem. de pandemia, né, com essa questão da gente ter descoberto um pouco mais, né, ferramentas como essa aqui agora do Instagram, as lives,
os trabalhos online, né? Então, com isso, a gente teve condição, e eu percebo que mesmo com a volta para o presencial, né, muitas atividades já voltaram, mas a gente ainda continua usando aqui essas ferramentas que eu percebo hoje que é uma ferramenta muito interessante, né? As redes sociais, as mídias virtuais. Então eu tenho acompanhado uma expansão aí da psicoterapia corporal, das técnicas corporais. Eu tenho visto muitos movimentos bem interessantes aqui no Brasil, fora do Brasil, né? Então, pessoas que não conheciam e que já estão conhecendo a psicoterapia, têm vindo procurar, os cursos de pós-graduação têm crescido, os cursos de formação, né? Às vezes não de pós-graduação, mas de formação. Então, eu estou assim com uma expectativa muito boa, sabe, Rogério? Uma expectativa assim, muito positiva, de que é uma abordagem que está crescendo muito e que vai crescer muito ainda, porque eu acho que ela está vindo muito de encontro com um anseio, com esse anseio desse paradigma atual. Cada momento histórico que a gente vive, né, Rogério, tem um anseio, tem um paradigma e tem um anseio, né? Nós estamos vivendo um momento histórico, social, cultural, político, econômico, né, pessoal, em que nós estamos buscando muito essa coisa da integração, muito essa coisa da saúde, né? Da qualidade de vida, mas não essa coisa da qualidade de vida só com dinheiro, né? Porque às vezes qualidade de vida é sinônimo de ter muito dinheiro, de ter muito conforto, né? Eu tenho observado muito esse movimento da busca pelo ser, né? É claro que sempre tem, gente, um movimento contrário, né? Sempre. Em todo momento histórico. Enquanto a gente tem assim um grupo, uma força indo numa direção, tem outras forças indo em várias outras direções, né? Mas eu tenho observado muito essa força, sabe? Esse movimento, Rogério. O movimento da busca assim, pelo sentido, pela integração, o sentido mesmo das coisas, né? Daquilo que de ter mais contato, né? Seja ele virtual ou presencial, né? Hoje a gente sabe que o contato é contato, né, pessoal? Se puder ser de pele, com cheiro, melhor ainda, né? Mas isso que nós estamos fazendo aqui agora é contato, né, Rogério? Olha quantas pessoas. Eu tenho parentes meus de Manaus aqui, lá de Mato Grosso, na minha outra live tinha de Rondônia, tinha de Brasília, tinha de fora do Brasil. Então a gente essa busca, sabe, por contato, por proximidade, por coisas que de fato fazem sentido, né? E que trazem uma satisfação, Rogério, que vai além daquele prazer momentâneo. Porque lá no fundo o que todo mundo busca é isso, né? É uma volta. E aí, como eu falei para vocês que eu gosto muito de música, né, pessoal? Eu fico falando e eu lembro das músicas, né? Então eu fico lembrando das músicas. Eu lembro muito daquela música que diz, né? De volta para casa. Então, estamos indo de volta para casa, né? Então, eu acho que essa volta para casa, sabe, Rogério? Não é só para casa material, né? Aqui a minha casa, a sua casa, mas é a casa interna, né? De volta para nós mesmos. Essa volta, porque assim, eu costumo dizer assim, que todos passam, né? Os nossos pais um dia vão embora, os nossos filhos, os nossos amores, né? Os nossos amigos, de uma forma ou de outra, né, Rogério? As pessoas vão, né? Elas estão seguindo, elas vão. Mas tem alguém que nunca vai, que somos nós mesmos, né? Então nós estamos sempre conosco. Por isso que a gente faz aquele trabalho com a criança ferida, né? A gente acolhe a criança, dá suporte à nossa criança ferida e trabalha muito isso na nossa clínica, porque é essa criança que existe dentro de nós, é esse adolescente, é esse adulto e daqui a pouco é esse idoso, né? Tá? Que ele vai sempre existir, então a gente tem que estar sempre de volta para ele, ou de volta para Janete, que bonito que você está falando. Muito Até bonito. cantei, Rogério. Não, muito bom. Cadê o porque, Vinícius olha, Hipólito aí para me acompanhar no violão, aqui, Vinícius? Eu não sei se ele ainda está presente, mas ele passou por aqui.
Depois nós vamos combinar com o Eu acho que ele Vinícius não uma está aqui live, agora, não. ele tocando Ele e a canta gente cantando. ótimo. Janete, porque assim, como com todos esses movimentos sociais, esse sofrimento da quarentena, pessoas queridas que nós perdemos, com essa conectividade virtual toda, com essa política esquizofrênica que está aí, não vou entrar em política, mas assim, ou é isso, ou é aquilo, ou é esquerda, ou é direita. As pessoas, nós estamos percebendo essa busca por dinheiro e tanto sofrimento por essa busca com dinheiro. As pessoas cada dia mais estão tendo que chegar para a realidade de que a essência, a felicidade, o encontro não está em nenhuma dessas coisas, né? Não está nisso ou aquilo, não está lá, não está em adquirir alguma coisa, mas exatamente onde você está falando aí, está aqui. Até pessoas próximas nossas podem ir, mas nós vamos ficar e que responsabilidade eu tenho com esse eu cada vez maior, né? Com essa vida, com essa inteireza, com essa integralidade, essa responsabilidade maior. E esses recursos que nós estamos falando, até mesmo essa proposta dessa pós-graduação, para mim é assim, é uma escolha que eu estou fazendo para trazer mais isso para cá, para trazer mais isso para perto de mim, para trazer mais coisas que eu acredito. Hoje eu estava vendo ali um concurso para psicólogo, não sei aonde, para fazer não sei o quê. Eu falei, cara, não quero, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acredite, que me dá prazer, me dá satisfação, que traz o ser humano para mais perto de mim, né? De volta para casa, como você está falando. Ô, Janete, deixa eu ver quanto tempo nós temos de live aqui. Estamos com mais de 1 hora de live aqui. Isso. 1 hora de live. Eu quero pedir que você fale umas considerações finais aí para a gente finalizar esse trabalho de hoje, essa nossa conversa. Sim. Quero te agradecer, Rogério, agradecer a todos que estão e que passaram por aqui e dizer assim que eu fiquei muito emocionada, né, nessa live, porque assim, uma live de voltar no tempo, voltar na história, né, na biografia, na autobiografia aqui, relembrar um pouco aí dessa trajetória, dessa caminhada, né, tanto na psicologia de um modo geral, como na psicologia corporal agora em específico, né, especial. E assim, foi muito gostoso poder voltar nessa história, né? Revisitar aí alguns momentos que foram marcantes, importantes, e poder chegar nesse momento aqui presente, né? Aqui agora, com você e com as pessoas, com os nossos convidados, e poder realmente assim perceber que é isso, né? Amanhã pode ser outra coisa, sim, né? Mas hoje, né, nesse momento, é o que faz sentido para mim, é o que eu tenho buscado me aprofundar, compreender melhor, porque é sempre assim, tem tanta coisa nova, né? Tanta teoria nova aparecendo, tanta descoberta. Então, eu costumo dizer em sala de aula, pessoal, que eu acho um privilégio, sabe? Viver nesse momento, um momento em que a gente tem acesso a um monte de informação e conhecimento e experiências, né? As mais variadas possíveis. Então, eu me sinto uma pessoa muito feliz e grata, sabe? De poder viver esse momento, poder compartilhar, né, essa experiência com vocês e dizer que é uma busca, né, pessoal? Uma busca constante, né, de conhecimento, de autoconhecimento, de transformação, de reflexão, de questionamento, de sensações, né, o tempo todo. Então, o tempo todo procurando que faz sentido e deixando aquilo que não faz sentido, né, para viver um pouquinho melhor e cumprir a nossa missão aqui, né, nessa passagem tão rápida que a gente tem. Então, assim, hoje tem sido essa minha busca de compreender qual é a missão, né, o que eu quero deixar aqui, porque esse nosso percurso aqui é tão curtinho, né, tão curtinho, me fez lembrar agora, no passado, nosso amigo Marcelo, né, que foi tão rápido, né? Mas que deixou um legado, deixou um trabalho tão lindo, né? E a gente não sabe que dia que é o nosso, né, o Rogério? Então, vamos viver muito bem esse momento agora, né? Cuidando das nossas dores, sim, claro, das nossas feridas, né?
Mas assim, cumprindo a nossa missão, porque também se a gente ficar preso demais às dores, a gente não avança, né, Rogério? A gente não faz. Se a gente ficar muito preso a nós mesmos, as nossas dificuldades, limitações, a gente não cumpre a missão, sabe? De ajudar o outro, de contribuir com esse mundo, para que ele seja melhor um pouquinho, né? E deixar aqui alguma coisa, né? Algum legado. Então, é isso. Gratidão, viu? Obrigada por esse momento tão rico aqui, tão emocionante, tão gostoso. Que bom, Janete, você falou uma coisa aí, você falando de você, falando do seu momento de vida, né? Quando você falou a palavra gratidão a tudo, à vida, a esse momento. É um dos grandes remédios para a gente ser feliz, é a gente ser grato com o que tem, né? E a gente estar contente com a vida que tem, que a gente abre portas para vir muitas coisas mais. E eu estou assim nessa busca de chegar nesse lugar de mais gratidão, de mais reconhecimento, de mais amor no meu coração. E quando a gente falou de técnica, de psicologia, de psicoterapia, na essência, para encontrar essas coisas, para encontrar paz, para encontrar saúde emocional, né? Então, assim, E sou ser grato a grato, todos que né, estão Rogério? aqui. E ser grato não só a tudo isso, mas uma coisa que é importantíssima, né? Que é a nossa família, né? As nossas raízes, as nossas ancestralidades, né? A nossa história aí, que a gente vem carregando de tantos anos, e que a psicologia, né, me deu e me dá todos os dias a possibilidade de ressignificar, né? De tratar, de curar, de perdoar. Né? Eu acho que a gente só consegue realmente avançar quando a gente primeiro faz contato, né? Com tudo que foi sofrido aí nessa história, né? Mas aí a gente consegue perdoar, compreender, perdoar a nossa história, né? E aí avançar, ir para frente, porque o que ficou, o que passou, passou mesmo, né, pessoal? E precisa ficar lá atrás, com perdão, né? Para a gente poder ver luz aí para frente, né? Ver um futuro, uma possibilidade, uma construção melhor. Então, gratidão também, né? Às nossas raízes, a quem cuidou da forma que foi possível, né? De cada um de nós. Né? É Ótimo, está isso. falando disso. Essencial, incluir nossas raízes. É isso. Grato, Janete, de coração. Grato a vocês que estiveram aqui conosco, participando, as pessoas que estão assistindo essa live. Tá? Fácil fazer acesso à Janete, pelo Instagram você consegue falar com ela, uma pessoa muito querida. Uma coisa que eu admiro muito em você, Janete, nós temos muitos conhecidos, né, e amigos, mas Sim. assim, a Janete, com toda a sua competência e capacidade, é uma pessoa também simples, que sempre demonstra uma simplicidade, uma humildade. Estou te chamando de humilde, não, mas aquelas pessoas assim que não, sabe, aquela pessoa assim que não quer se diferenciar dos outros. Isso é tão bonito, viu, Janete? É uma qualidade muito especial, que eu considero muito. Grato, viu, Obrigada. gente? Então vamos finalizar aqui. Compartilhe com outras pessoas Obrigada. essa live, tá? Mande para alguém que você goste. Um abraço. Até a Tchau a todos. próxima, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Rogério. Beijo. Tchau.